Olá, eu sou o Dr. Bruno Menezes e nós estamos no canal Humanize. Hoje nós vamos falar sobre procrastinação, palavrinha meio feia, mas muito importante entendermos sobre esse tema. A primeira coisa que nós temos que entender é o que é procrastinação. Procrastinação seria adiar algo importante sem um bom motivo, ou deixar para fazer na última hora, que também não deixa de ser um tipo de procrastinação. Uma coisa interessante de a gente entender é que é impossível eliminar por completo a procrastinação. A procrastinação, ela é um fruto da evolução humana e ela praticamente está na nossa genética. Alguns estudos mostram que os nossos antepassados, eles procrastinavam muito, né? Porque no começo nós vivíamos praticamente de impulsos. Então nossos antepassados, eles saíam da caverna ou de algum lugar que eles tinham segurança, iam se alimentar e após voltavam para esse lugar e ficavam lá até o momento que eles tivessem fome para sair de novo. Então essa questão da gente deixar para a última hora e principalmente adiar as coisas que nos trazem dor, que nos trazem desconforto, é da nossa genética. Então por isso que é tão natural. Mas com certeza nós temos que entender que isso pode trazer consequências e a gente tem que colocar um limite nisso. Como eu disse, é impossível eliminar por completo a procrastinação, mas nós temos que limitar e diminuir o máximo possível. Todo ser humano procrastina. Todos nós procrastinamos em algum momento. Com certeza que hoje, no mundo contemporâneo, essa procrastinação aumentou muito. Até porque aumentou muito a capacidade de distração do ser humano. Os estudos mostram que depois da Revolução Industrial, esse tipo de coisa aumentou muito. Se a gente entende que procrastinar é natural do ser humano, que todos nós temos um certo nível de procrastinação, qual é o problema? O problema começa quando essa procrastinação começa a ter um impacto e uma consequência que nos trazem prejuízo. E principalmente as consequências, nós temos que ficar de olho no que isso está nos atrapalhando. Os motivos de que faz a gente procrastinar são vários. Como eu disse, isso faz parte um pouco da nossa genética. Os estudos mostram que os nossos antepassados, eles viviam muito assim, eles procrastinavam muito. Além deles procrastinar muito, eles viviam muito de impulsos. E tem estudos que mostram que a procrastinação é um subproduto da impulsividade. É aquela coisa, quando a gente vai fazer alguma coisa importante que a gente deve fazer, por exemplo, um trabalho, um relatório, quando a gente entra na internet, a gente começa a se distrair por outras coisas. E quando a gente vai ver, nós estamos em um assunto que não tinha nada a ver com o que realmente a gente precisava fazer. E a procrastinação está muito ligada a isso. Os estudos mostram que os nossos antepassados, eles tinham que mudar de ideia rápidos. Vou dar um exemplo bem claro. Eles saíam para caçar ou para conseguir algum tipo de alimento e no meio do caminho eles achavam um predador. Então eles tinham que mudar de ideia rápido e fugir desse predador, né? Então essa questão da impulsividade, da mudança de ideia, ela está muito ligada. Então quando a gente fala de procrastinação, a gente não está lutando só contra a força de vontade. A gente está lutando contra um material genético, isso faz parte da gente. Os motivos são muitos. Como eu disse, tem essa teoria, né, que isso está na nossa genética, mas com certeza está ligado às crenças, às nossas crenças. Crenças são coisas que nós acreditamos, muitas vezes até no subconsciente. Nós não entendemos o porquê nós fazemos certos comportamentos, mas estão ligados a nossos pensamentos, ao que nós acreditamos. Por exemplo, as crenças que estão ligadas à procrastinação, a falta de energia. É aquela crença de achar que nós só devemos fazer alguma coisa quando nós se sentimos bem. Nós só vamos começar a fazer alguma coisa quando realmente nós se sentimos vontade de fazer. Isso é uma crença. Muitas das vezes, se a gente quer evoluir na vida da gente, se a gente quer começar alguma coisa, a gente vai começar mesmo sem estar com vontade. Isso é uma crença que nos limita e nos faz procrastinar. Outra crença ligada à procrastinação é aquela: ninguém manda em mim. A questão da hierarquia, ela está ligada à evolução humana. Desde os primórdios, desde as tribos existe a hierarquia. E é sim muito bom a gente ter um tipo de submissão sobre os nossos trabalhos. Nós temos que sim dar satisfação, correr atrás de metas, trazer relatórios. São coisas que quando a gente fala, eu vou fazer a hora que eu quiser, isso com certeza faz a gente procrastinar mais. Outra crença que está ligado à procrastinação é o medo de julgamento.
Muitas pessoas paralisam e não começam projetos ou não começam coisas importantes que eles deveriam fazer com medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. Então essa crença do medo do julgamento, isso nos limita muito. Quando a gente sabe o caminho, sabe o que a gente realmente queria, a gente simplesmente temos que começar, sem pensar no julgamento das pessoas, porque quando a gente pensa muito nisso, com certeza isso nos limita e isso nos paralisa. Outra crença que está ligada à procrastinação é o momento perfeito. O que significa isso? É esperar o momento perfeito para começar alguma coisa. Nunca existe esse momento perfeito. A maioria dos projetos, a maioria das coisas que nós temos que começar, vai começar de um jeito errado. E com o passar do tempo, no caminho, nós vamos fazendo os verdadeiros ajustes. Eu dou aqui o exemplo do que a gente está fazendo agora. Esse vídeo que eu estou gravando, já faz tempo que eu estou gravando outros tipos de vídeos. E nós vamos ajustando, nós vamos melhorando cada vez mais. Se eu esperasse o momento perfeito, o momento que eu tivesse a melhor retórica, a melhor oratória, ou as melhores gravações, provavelmente eu não teria nem começado. Não existe o momento perfeito. O momento perfeito para você começar qualquer coisa na sua vida é agora. Outra crença que está ligada à procrastinação é o medo de falhar. Isso paralisa muito a gente. É natural. Ela está muito ligada também à questão do julgamento. Nós temos um medo muito grande de rejeição, um medo de falhar perante a sociedade, perante as pessoas que a gente ama. Então, quando a gente está muito ligado a isso, a gente acaba se paralisando. E falhar não é o fim. Existe uma frase muito sábia que diz que o sucesso é a capacidade de ir em falhas até chegar ao sucesso. E é isso. Nem todos os projetos vão dar certo, mas nem por isso a gente tem que parar e nem por isso a gente tem que paralisar. Nós temos que começar, nós temos que agir. A ação é a melhor coisa para evitar a procrastinação. Uma coisa interessante de dizer aqui é que existem algumas doenças que aumentam a procrastinação. Por exemplo, o TDAH, um transtorno de déficit de hiperatividade e atenção. As pessoas que têm esse tipo de doença, é importante buscar ajuda profissional, porque isso pode piorar com a doença. Vai chegar uma hora aqui que eu vou explicar um pouco sobre o procrastinador crônico, que seria uma entidade psicológica. Nós podemos dizer que é uma entidade psicológica. E isso traz muitas consequências, né? Então, a procrastinação é uma coisa natural, mas quando fica muito comum, é bom a gente procurar ajuda profissional, um médico, um psicólogo, e essas doenças estão ligadas à procrastinação. Por exemplo, o exemplo que eu dei, o TDAH. A pessoa que tem esse tipo de doença procrastina muito. Como eu disse, a procrastinação está muito ligada à impulsividade, está muito ligada à nossa capacidade de distração. E o mundo contemporâneo hoje, ele está repleto de distração. As redes sociais, as pessoas que fizeram as redes sociais são pessoas muito inteligentes. São pessoas altamente capacitadas para inventar mecanismos para prender a nossa atenção. E isso hoje em dia com certeza está ligado ao grande número de procrastinação, ao grande número das pessoas não começarem a agir realmente na vida real. As redes sociais, elas são totalmente pensadas para nos distrair. Então, por isso, uma das dicas, vai chegar uma hora que eu vou começar a falar como diminuir a procrastinação, mas uma das dicas para você diminuir esse tipo de coisa é limitar as redes sociais. As redes sociais são totalmente fabricadas para tirar nossa atenção. Então, por exemplo, eu vou começar a ler. Mas antes de ler, eu vou entrar um pouquinho no Instagram. Pronto, provavelmente você vai passar minutos até horas ali e vai adiar o que realmente era importante para você, que é começar uma leitura. Então, muito cuidado com redes sociais. As redes sociais estão ligadas a um excesso de estímulo e os estímulos, eles nos distraem muito. E a distração está totalmente ligada à procrastinação. Então, muito cuidado com esse tipo de coisa em excesso. Os estímulos de distrações aumentam muito a nossa procrastinação. Como eu disse para vocês, as pessoas que inventaram as redes sociais e que trabalham com isso, elas têm uma grande capacidade de prender a nossa atenção. Um exemplo bem claro que eu vou dizer para vocês. Antes não existiam os stories, só existiam os feeds. Só que eles inventaram stories de propósito. Por quê? Os stories são coisas que vão se apagar. Então dá um sentimento na gente de urgência de olhar aqueles stories. Então isso prende muito a nossa atenção, fazendo aumentar a nossa procrastinação. É uma das coisas para a gente entender que as redes sociais, elas são muito perigosas para aumentar a procrastinação.
Uma coisa interessante é que as pessoas que inventaram essas redes sociais, geralmente elas limitam os filhos delas. Os próprios fabricantes de redes sociais, geralmente não deixam mais de 1 hora os seus filhos em redes sociais, porque eles sabem o impacto que tem isso na mente humana e como isso pode fazer o ser humano procrastinar. A procrastinação está ligada muito à ansiedade, principalmente porque o procrastinador ele tem uma característica de deixar tudo em cima da hora. Isso aumenta muito a ansiedade, porque você fica num estado de ansiedade muito grande. Existem alguns estudos que dizem que é como se você viciasse em adrenalina, naquela adrenalina de fazer tudo na última hora, no último minuto. Isso com certeza é muito maléfico para a qualidade de trabalho que a gente tem que executar. Então uma coisa interessante aqui de deixar marcado é que quanto mais a gente procrastina, mais vai aumentar a nossa ansiedade. E quanto mais ansioso a gente fica, mais a gente procrastina. Então vira um ciclo vicioso. Para marcar essa parte, é importante que a gente tenha informações de qualidade para a gente não cair nessa captura das redes sociais e ficar escravo delas. As redes sociais é um mecanismo maravilhoso, né? Eu estou falando com vocês graças às redes sociais, mas eu como médico eu não posso deixar de falar para vocês que isso traz muito malefício para a gente. E com certeza a procrastinação está ligada ao excesso de redes sociais. Para a gente começar a falar como a gente pode ajudar a melhorar, a limitar a procrastinação, porque eu repito para vocês, acabar por completo com ela é impossível. Se vocês verem por aí um vídeo falando que vai te dar um remédio ou uma tática que vai zerar a sua procrastinação, desconfie. A procrastinação faz parte da genética humana, então é impossível acabar com ela, mas nós podemos se limitar. E com certeza uma dessas coisas é aquele velho ditado, deixar a diversão por último. Digamos que você tem que fazer um relatório, por exemplo. Faça seu relatório primeiro, termine, deixa para entrar nas redes sociais, deixa para fazer as coisas que te dá prazer por último. Faça primeiro as suas obrigações. Falar um pouquinho sobre o procrastinador crônico. A gente pode dizer que é uma entidade psicológica. O procrastinador crônico seria aquela pessoa que adia as coisas importantes com frequência. Ele adia essas coisas com frequência, trazendo muito prejuízos para eles. Esses prejuízos podem ser em várias áreas, financeiras, de relação, tanto amorosa ou de familiar, no trabalho. Essa pessoa que está com um nível muito alto de procrastinação, que chega a impactar a vida dela, ela é indicada a buscar um profissional, ou um psicólogo ou um médico, para ver se pode já evoluir para essa questão da procrastinação crônica, que pode trazer consequências gravíssimas para o paciente. E agora, para terminar, como a gente pode melhorar? Como a gente pode ajudar? O que nós podemos fazer para diminuir essa procrastinação? Uma das coisas mais eficazes para a gente diminuir a procrastinação e para a gente começar a trabalhar com isso é comece fazendo pouco. Se você tem muita dificuldade para começar as coisas, comece pouco. Não adianta você se iludir e achar, por exemplo, você não lê nada e de repente no outro dia você vai querer ler 1 hora. É muito difícil, é muito difícil. A sua mente, ela tem armadilhas que ela vai te distrair e provavelmente você não vai ler. Então vou dar o exemplo da leitura. Você quer começar a ler? Comece a ler 5 minutos por dia. Leia todos os dias 5 minutos, até que vai chegar uma hora que automaticamente você vai querer ler mais. E assim quando você tiver essa vontade, você vai aumentando. Mas não tente começar por muito. É igual exercício físico. Se você não consegue fazer exercício físico por 1 hora, comece a fazer 10 minutos. Após uma semana passa para 20 minutos, após um mês passa para 30 minutos. Comece aos poucos, o importante é que você tenha essa rotina e todos os dias você faça um pouco. Outra coisa importantíssima para você diminuir a procrastinação, esteja presente, esteja focado no que você está fazendo. Muitas vezes a gente começa a olhar para dentro da gente e a gente começa a só olhar a ansiedade, a raiva, a irritabilidade. Isso com certeza, quando a gente só olha para dentro, isso aumenta muito. Então esteja focado, esteja presente, esteja onde você está realmente. Existe uma frase na PNL muito interessante que é: esteja onde os seus pés estão. Isso é uma grande verdade. Por exemplo, se você está com a sua esposa e você está almoçando, esteja com ela, preste atenção nela, deixe o seu celular de lado, tenta viver aquele momento. Isso com certeza vai diminuir a tua procrastinação. A coisa mais eficaz que a gente pode fazer contra a procrastinação é partir para a ação. Comece aonde você está, como você está e como você consegue começar.
O importante é haja. Eu vou falar algumas técnicas que podem nos ajudar na procrastinação. Existem várias. Existe, por exemplo, a técnica dos 5, que seria mais ou menos assim. Você chega do trabalho, está cansado, e aí você tem que ir para a academia, e você não consegue. Conte até 5. 5 significa concentre no que você realmente tem que fazer. Desligue a televisão, deixe o celular de lado. 4. Comece a sentir a sua presença corporal. Esteja presente onde você está. 3. Comece a pensar na academia. 2. Comece a respirar e cada vez mais pensando no exercício que você tem que fazer. 1. Levante e vá para a academia. Essa é uma das técnicas, a técnica dos 5. Outra técnica seria o 3-2-1. É muito mais simples o 3-2-1. Por exemplo, você tem que ler. Você chega, você está com o seu celular ou está vendo televisão, desliga a televisão, sente num lugar calmo, respire, conte 3, 2, 1 e comece a ler. É isso mesmo, parece muito simples, mas é a única maneira de você diminuir a sua procrastinação. Até porque a força de vontade, a rotina saudável, ela é igual um músculo. Quando você não usa ele, ele fica atrofiado. E quando você começa a usar, ele vai ficar mais forte. Então não existe fórmula mágica. Apenas faça. Outra técnica interessante seria a técnica dos 70%. Uma das crenças que faz a gente procrastinar muito é a indecisão. Muitas coisas a gente deixa para lá porque a gente fica pensando, será que é realmente isso que eu quero? Será que realmente é isso que vai me trazer benefícios? Então a regra dos 70% não quer dizer que é você fazer 70% das atividades que você tem que fazer. Seria mais ou menos assim. Se você tem uma decisão para se fazer ou alguma coisa que você tem que fazer, se você tem 70% de certeza que tem que fazer, faça. Não espere o 100%. Muito difícil a gente ter 100% de certeza de alguma coisa que a gente tem que fazer na vida. Então a técnica dos 70% é isso. Por exemplo, você tem que entregar um currículo, mas você fica às vezes com preguiça ou com medo. Se você tem 70% de sentimento que você tem que entregar aquele currículo, faça. Não espere 100%. Então essa é uma das técnicas também muito interessante para diminuir a procrastinação. Outra técnica interessante seria resolver as coisas que a gente consegue resolver em minutos agora. Por exemplo, eu tenho que responder e-mails. Eu abro minha caixa de e-mail, começo a ver. Se são e-mails fáceis que eu consigo terminar em 2 a 5 minutos, faça agora, não deixe para depois. Que são coisas mais simples. E se você começar a treinar o seu músculo, esse músculo psicológico, se a gente pode dizer assim, isso depois vai se fortalecer. Então as coisas que você consegue resolver em minutos, faça agora. Outra coisa também que pode nos ajudar, coloque alarmes que possa te lembrar das coisas que tem que ser feito. O celular pode ser usado nessas questões. E para terminar, comemore. Isso está provado que a gente comemorar as nossas vitórias é importante, nem que seja pequena. Por exemplo, você conseguiu fazer uma caminhada, você conseguiu criar uma rotina de exercícios físicos, comemore, se sinta bem, se sinta grato. Isso traz muito benefício para a gente. Quando a gente comemora alguma coisa, a gente produz dopamina. E quando o nosso cérebro produz dopamina, ele vai querer mais dopamina. Então, quando o nosso cérebro liga aquela comemoração a alguma coisa que a gente faz, ele vai querer fazer mais. E a procrastinação está muito ligada a isso. A procrastinação é como se o cérebro não quisesse enfrentar alguma coisa difícil. Então ele fica fugindo da dor. Então se você conseguir fazer alguma coisa, nem que seja simples, comemore. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha aí no vídeo se vocês gostarem. Até a próxima.